Se você investe em ações, fundo imobiliário ou qualquer coisa atrelada ao mercado financeiro, você precisa assistir esse vídeo até o final. Hoje eu vou te mostrar o que a prisão de Jair Bolsonaro pode fazer com a Bolsa de Valores, e isso vai chocar você. No dia 22 de novembro, Jair Messias Bolsonaro foi preso preventivamente. Um ex-presidente brasileiro que não é investigado por corrupção na prisão é um acontecimento histórico. Mas sabe o que é mais chocante? O mercado financeiro praticamente não reagiu. A Bolsa de Valores não caiu, o dólar não subiu absurdamente. E isso é exatamente o que 95% dos investidores brasileiros estão tentando entender. Nesse vídeo, eu vou revelar por que o mercado ficou tão calmo, quais são os reais riscos que vêm pela frente e, principalmente, o que você deve fazer com o seu investimento agora. Fica comigo até o final, porque a resposta pode te custar muito dinheiro. Antes de entender o porquê o mercado não reagiu, você precisa entender o contexto completo. Em setembro de 2025, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. A acusação? Tentativa de golpe de Estado. Sim, isso mesmo. Mas, mesmo com essa condenação, ele ficou em liberdade condicional com tornozeleira eletrônica. Já no dia 22 de novembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a sua prisão preventiva. O argumento? Risco de fuga e tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Para você entender a importância disso, é a primeira vez na história recente que um ex-presidente do Brasil que não praticou corrupção vai para a prisão. Isso é literalmente histórico. A maioria das pessoas esperava que o mercado entrasse em pânico. Sabe por quê? Porque, historicamente, crises políticas graves no Brasil causam o derretimento nos mercados. Você se lembra do impeachment da Dilma? Mercado caiu. E a prisão do Lula? Mercado reage. Crise institucional? Bolsa em queda livre. Mas dessa vez, nada disso aconteceu. E essa é a primeira grande lição que vamos explorar. E agora vem a resposta que incomoda muita gente. Por que o mercado ficou tão calmo? A resposta é simples, porque o mercado já tinha precificado isso. Deixa eu te explicar melhor com uma analogia. Imagina que você está assistindo a um filme de suspense e você já sabe que o vilão vai morrer no final. Quando a cena da morte chega, você não fica chocado, certo? Porque você já sabia o que vinha. Com Bolsonaro foi a mesma coisa. Desde setembro, quando ele foi condenado, o mercado já sabia que ele tinha a chance de ser preso. E quando você sabe que algo vai acontecer, você já começa a se preparar financeiramente. Conversei com alguns analistas e eles me disseram: o mercado não deve ter impacto relevante na precificação das ações, nem fuga de capitais, porque o mercado já esperava o desfecho. Sendo assim, já havia incorporado o risco. Em outras palavras, o mercado já estava pronto para isso. Além disso, o Brasil está tão acostumado com crises políticas que desenvolveu uma certa fadiga. Impeachment? Já vimos. Prisão de ex-presidente? Já vimos também. Conflito com os Estados Unidos? Está acontecendo há meses. Os investidores institucionais, os grandes players que mexem com bilhões, não ligam muito para isso. O que de fato eles ligam é para a inflação, taxa de juros, crescimento do PIB e a política fiscal. Esses são os números que realmente mexem com carteira de investidor. Mas aqui vem o problema. Se o mercado estava pronto para a prisão, qual é então o risco real? A resposta não é a prisão em si, e sim o que vem depois. E para você entender isso, você precisa conhecer a figura de Donald Trump. Sim, o presidente dos Estados Unidos, porque a política americana está diretamente ligada aos seus investimentos aqui no Brasil. Desde julho de 2025, Trump colocou tarifas de 50% em produtos brasileiros, como café, carne bovina, suco de laranja e outros. Praticamente tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos foi taxado pesadamente. E qual era a desculpa? A injustiça contra Bolsonaro. Trump disse que o Brasil estava perseguindo seu aliado politicamente. Então, enquanto Bolsonaro estava em liberdade, Trump usava isso como um pretexto para tarifas. Agora que Bolsonaro foi preso, qual você acha que pode ser a reação de Trump? Aqui está o dilema. A prisão pode ser usada como uma evidência de perseguição política ainda mais grave, dando assim legitimidade às tarifas, ou pode ser visto como um ato unilateral e dando motivo para Trump justificar novas sanções ainda mais pesadas? Seja como for, quem vai sofrer com isso são as empresas brasileiras, os trabalhadores e, consequentemente, os seus investimentos. Deixa eu colocar alguns números aqui para você ver o impacto real. Se o tarifaço de 50% fosse aplicado uniformemente a todos os produtos brasileiros, o PIB nacional cairia 0,16%. Isso é
19,2 bilhões de reais, gerando uma perda de 72 mil empregos de uma só vez. E se o Brasil retalhasse na mesma proporção, seria ainda pior. A queda do PIB seria de 2,3%, ou 259 bilhões de reais, perda de 1,9 milhão de empregos. Só para a gente comparar, a economia brasileira inteira em 2024 cresceu 2,1%. Veja que uma guerra comercial pode anular anos de crescimento em apenas semanas. Além disso, tem a questão das sanções. Nos Estados Unidos tem uma lei chamada Lei Magnitsky. Basicamente, essa lei permite que os Estados Unidos congele bens e bloqueie transações financeiras de autoridades que violam direitos humanos. Em setembro, os Estados Unidos já sancionaram o ministro Alexandre de Moraes com essa lei. E a partir de agora, com a prisão, há riscos de sanções adicionais contra outros ministros do STF. E aí fica complicado, porque praticamente todos os bancos brasileiros operam nos Estados Unidos e eles são obrigados a cumprir a Lei Magnitsky. Se eles transacionarem com ministros sancionados, eles mesmos podem ser punidos. Daí seria um caos regulatório completo. Imagine um pior cenário, que é muito difícil, mas possível. O Brasil poderia ser excluído do sistema SWIFT, que é a ligação com o resto do mundo. Sem ele, ninguém faz transações, ninguém importa, ninguém exporta. Isso destruiria a economia brasileira. E agora vem um número que assusta. Em 2024, investidores estrangeiros retiraram 24,2 bilhões de reais da Bolsa de Valores brasileira. Foi a maior saída em 9 anos. Isso significa que fundos internacionais, investidores estrangeiros e gestoras de fundos globais saíram do Brasil. Por quê? Porque quando a política fica instável, o investidor estrangeiro acha mais seguro botar o dinheiro em outro lugar. Eles preferem investir nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer lugar que seja mais previsível. Entre 2021 e 2023, o Brasil tinha recebido 217 bilhões de reais de investimentos estrangeiros. Isso foi um boom. Em 2024, virou um êxodo. E quer saber algo pior ainda? Essa tendência continuou em 2025. E em outubro de 2025 foi a segunda maior saída de capital estrangeiro do ano. Quando o investidor estrangeiro sai, o dólar sobe, porque eles estão trocando reais por dólares para levar o dinheiro para fora. E quando o dólar sobe, tudo que você importa fica mais caro. Alimentos, eletrônicos, gasolina, tudo. Mas e para quem investe em ações? Bom, aí a carteira fica mais frágil, porque empresas que dependem de importação ficam com margens menores. Empresas que exportam perdem competitividade com as tarifas. Todo mundo sai perdendo. Daí o mercado realmente entra em queda. Mas antes de eu continuar, se você está gostando da análise que eu fiz para você, deixa um like, não custa nada. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nada de relevante que acontece no mercado. Continuando, agora é onde as coisas ficam muito interessantes para o investidor. Com Bolsonaro preso, o cenário político para as eleições de 2026 muda completamente. Bolsonaro é a liderança da direita e com ele fora do jogo, outros nomes começam a emergir. Tarcísio de Freitas, que é o atual governador do estado de São Paulo, e Ronaldo Caiado, atual governador de Goiás, são nomes que agora estão sendo observados pelo mercado. E sabe quem está observando mais de perto ainda? Os investidores. Fiz uma pesquisa com gestores de fundo no Rio de Janeiro e São Paulo. E adivinha qual foi o resultado? 75% dos gestores confiam pouco ou nada em Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda. Ou seja, a esquerda tem rejeição massiva no mercado financeiro. Mas quando eu perguntei sobre Tarcísio, a reação foi diferente, porque Tarcísio é visto como alguém que faria um ajuste fiscal duro. Ele é favorável a menos governo, menos impostos e mais austeridade. E o mercado ama a austeridade, porque a austeridade reduz a inflação, reduz a necessidade de aumentar os juros, e isso melhora as perspectivas do investimento. Então, vamos traçar aqui dois cenários prováveis para 2026. Cenário 1, eleição de Tarcísio de Freitas. Mercado sobe e investidores internacionais começam a voltar em massa. Cenário 2, reeleição de Lula, ou outro nome da esquerda. Mercado fica pressionado. Insegurança continua a afastar o capital externo. Só que agora, com a prisão de Bolsonaro, o cálculo mudou, porque deixa a direita fragmentada. Isso pode abrir caminho para candidatos inesperados, e o mercado odeia imprevisibilidade. Então, nos próximos 12 meses, quanto maior a indefinição sobre quem vai ser eleito em 2026, maior a volatilidade nos mercados. Para a gente resumir, a prisão de Bolsonaro por si só não é o maior problema. O real problema é tudo que vem junto. Tensão com os Estados Unidos, a fuga de capital estrangeiro, as incertezas políticas para 2026 e o risco da tarifa ainda maiores. Então, a pergunta que você
você deve estar fazendo é: mas e agora? O que faço com o meu dinheiro? Vou te falar 3 possibilidades para você avaliar. Número 1, diversifique geograficamente. Isso significa ter parte do seu patrimônio em ativos no exterior, seja dólar, ações americanas, ETFs internacionais, fundos que investem no S&P 500 e etc. Qualquer coisa que não dependa do Brasil. Sabe por quê? Simples. Se o Brasil entra em crise, esses ativos mantêm valor. É como você ter dinheiro guardado em um país mais seguro economicamente. Segundo analistas, pelo menos 20 a 30% da sua carteira deve ser dolarizada. Número 2, foco na renda fixa. Com a taxa Selic em patamares altos, o CDI oferece retorno atrativo. Você não vai ficar rico com a renda fixa, mas você não vai perder dinheiro com a volatilidade política. Para o investidor que está assustado com o cenário, a renda fixa é a melhor opção para se proteger enquanto você faz um plano melhor. E te digo mais, os títulos do Tesouro IPCA+, continuam oferecendo um bom retorno real. Isso significa que mesmo se a inflação aumentar, você não perde dinheiro. E número 3, se ver pânico, compre oportunidade. Aqui é o que eu sempre digo, e vale agora mais do que nunca. Quando o mercado entra em pânico e cai muito, a tendência é que as ações boas fiquem baratas, algumas quase de graça. Se você já é um investidor avançado e tem uma boa reserva de oportunidades, pode começar a procurar as barganhas do mercado, pois elas já existem. Mas calma, não investe tudo agora. Vai montando a sua posição aos poucos. Caiu 5%, compra mais um pouco. Caiu 10%, compra mais. E assim vai indo. Mas se você ainda não sabe como investir em ações, conheça a minha formação. Ela vai transformar você em um investidor profissional. O QR Code está na tela e o link na descrição. Mas antes de sair por aí comprando qualquer coisa que caiu, lembre-se, nunca tome decisões precipitadas por causa de notícias de televisão ou do YouTube. Uma estratégia de investimento consistente demora 5, 10 e às vezes 20 anos para te deixar rico. Não existe almoço grátis. Calma e disciplina são superpoderes do investidor. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre a prisão de Bolsonaro. Se inscreve no canal, porque vou fazer mais vídeos assim que as notícias forem aparecendo. Muita coisa ainda vai mexer com o mercado financeiro nos próximos dias. Um grande abraço e até lá!